Olá, é, hoje estamos aqui para falar de The Tunnel to Summer, The Exit of Goodbyes, ou O Túnel para o Verão, A Saída para o Adeus. Eu li essa novel recentemente, não tão recentemente. Fiz uma anotação para falar dela aqui e tal. Como eu disse, eu tenho um quadro aqui na playlist sobre novels e eu fiz justamente para trazer novels que eu li. Então vamos lá. The Tunnel, ele tem como protagonista um garoto chamado Kaoru. E a gente vai acompanhar ele durante a história. E basicamente, aqui eu acho interessante, o primeiro ponto que eu gostaria de levantar sobre essa história é que, tipo, eu acho que todo mundo que lê o livro tem essa percepção de que, tipo, você consegue perceber se a história vai ir pra frente, vai prestar, vai ser uma coisa interessante ou não, logo nas primeiras páginas. Tipo assim, tipo assim, você pega o primeiro capítulo, uma parte do primeiro capítulo, você já consegue sentir assim, isso aqui tem futuro. Tipo, você dá uma lidinha e você fala assim, eu vejo possibilidades aqui, existe boas chances disso aqui dar bom. É claro que isso não se aplica para tudo. Tem histórias que elas se valem no seu final, tem histórias que se valem no seu meio, mas na maioria das vezes existe uma promessa no início que consegue sustentar isso até o final. E The Tunnel, ele consegue fazer isso. Isso basicamente porque no início da história, bem no início, o nosso protagonista, o Kaoru, ele tá pegando um trem pra escola e ele ouve umas garotas falando sobre um túnel. O túnel Urashima. Que, segundo o que as meninas estavam dizendo, conversando ali aleatoriamente, que era uma lenda urbana, ele tinha o poder de realizar desejos, os desejos das pessoas que entravam nele. Então, como conversa qualquer de que ocorre no metrô, vida que segue. Foda-se. É, Aí, o Kaoru, ele vai pra escola e tal, e na escola chega uma nova aluna, vinda de Tóquio. Essa garota se chama Anzu, que basicamente é a segunda protagonista da história. A Anzu, ela, ela é uma garota de Tóquio e ela é uma garota, tipo assim, ela é inteligente, ela é esportiva e tal, e ela é bem fechadona. Tipo assim, ela não fala com ninguém, ela só senta todas as aulas, ela só senta no canto dela e fica no canto dela. E tem uma outra garota chamada Kawasaki. A Kawasaki, ela é o que você poderia chamar de gal. A definição simples dela é de uma gal. Ela faz bullying com o Kaoru, ela fica mandando ele fazer coisa e tal. E ela também começa a fazer um certo bullying com a Anzu. E a Anzu, como eu tinha dito, ela é uma garota bem fechadona, ela finge que não é com ela, tipo assim, ela tenta ignorar. E a Kawasaki vai provocando. Mas como o alvo principal da Kawasaki é o protagonista, o Kaoru, então fica nessas pequenas provocações. Quando a gente chega na casa do Kaoru, a gente vai, depois da aula e tal, a gente vai pra casa do Kaoru, a gente vê também como é que é a situação interna dele. Primeiro de tudo, o Kaoru, ele mora com o pai dele, que a propósito não é o pai biológico dele. Ele é de um segundo casamento da mãe dele. Ele mora só com o pai dele. Aí o que aconteceu? A mãe dele, não, ela não morreu. Ela abandonou ele. Eu acho que não sei se é pior ou melhor, mas a mãe dele abandonou ele. Basicamente por quê? O Kaoru, ele tinha uma irmã, que era a filha desse padrasto dele atual, desse padrasto dele, com a mãe dele. E que era a irmã mais nova dele e se chamava Karen, a garota. Só que devido a um acontecimento, assim, anos atrás, enquanto ela estava brincando com ele, a Karen, a irmã do Kaoru, ela caiu de uma árvore e quebrou o pescoço e morreu.
Esse acontecimento gerou basicamente uma quebra na família, visto que, tipo assim, o Kaoru, ele, obviamente, ele se sente culpado, preso ao passado pela questão da irmã, tipo assim, ele sente quase como se fosse uma culpa dele, aquilo ter acontecido com a irmã dele, morreu numa brincadeira deles dois. A mãe, após a morte da filha, ela abandona os dois, e o padrasto dele, ele ele começa a beber e tal, então fica o Kaoru, basicamente. Então, aí, dentro de num dos vários dias, tipo assim, o pai dele chega bêbado em casa e depois de uma série de conflitos e tal, o Kaoru ele sai pra passear na noite. Ele sai pra passear na noite e tal, tentar descansar, aliviar um pouco a cabeça. E no que ele tá passeando, ele encontrou. Ele resolve dar uma andada a mais do que geralmente ele anda e ele encontra um túnel. E nesse túnel, ele acha um túnel e tal. Aí e ele entra no túnel. E no que ele entra no túnel, ele encontra um. Ele vai andando e tal, pra dentro do túnel. E lá dentro ele encontra um periquito. Ele encontra uma ave da espécie periquito que anos atrás ele havia perdido com ele havia perdido ele com sua irmã. Ele era um animal, um pet deles dois. Ele havia sumido e ele tava ali. E o Kaoru estranha aquilo. Aí também, enquanto ele tava no túnel andando e tal, ele encontra uma sandália da irmã dele. Só que o ponto é, por que uma sandália da irmã dele estaria ali? Tipo assim, não existe lógica daquilo. Então o Kaoru vai ligando os pontos, tipo assim, coisas do passado sendo trazidas de volta. E ele liga com a conversa que ele tinha ouvido mais cedo sobre o túnel Urashima Tunnel, que ele era um túnel capaz de realizar desejos. Então, o Kaoru, tipo, segundo a lenda urbana que as meninas conversavam no ônibus, a pessoa que tinha entrava no túnel e tinha seu desejo realizado, quando saía muito velho, tipo assim, muito velho. Então o Kaoru correu pra fora do túnel. Mas quando ele saiu do túnel, ele estranhou que, tipo, ele deu estranhar e tal. Principalmente o celular dele, que marcava uma data e um horário diferente. Estranho. E é, quando ele volta pra casa, o pai dele ele tava preocupado com ele por causa que ele tinha desaparecido. E segundo o pai dele, tinha desaparecido por uma semana e ele já tava sem desculpas pra dar pra escola do porquê o Kaoru não tava indo. E o Kaoru fica tipo assim, que desapareci por uma semana? Que? Aí, e quando ele chega na escola, tipo assim, aí o telefone dele também não tá dizendo que se passou uma semana desde que ele tinha saído de casa, naquela passeada. E quando ele chega na escola, ele confirma que realmente ele tinha com as pessoas, com os colegas dele da escola, que ele tinha meio que desaparecido por uma semana. Aí ele liga os pontos e ele entende que, tipo assim, era como se o tempo dentro do túnel, que ele tinha passado lá dentro do túnel, tivesse sido diferente tivesse sido diferente do que o tempo real. E ele passou, apesar de ter passado alguns minutos lá no dentro do túnel, na verdade lá fora tinham passado semanas. Então, o protagonista chega na escola e um amigo dele chamado Shohei, ele fica curioso. E na verdade, toda a sala tá curiosa porque o Kaoru tinha desaparecido. Tipo assim, o Kaoru sendo aquela pessoa ultra fechada e que não interage muito, mas sempre, tipo assim, é quase que um corpo que fica permanentemente ali naquele espaço. Sendo um corpo que permanentemente está presente ali no espaço,
como ele faltou aquela uma semana, todo mundo notou que, tipo assim, cara, está faltando alguma coisa. Então, geral perguntou por que ele tinha e ele meio que só deu um, tipo assim, não foi nada, não, e não, tipo assim, ele não evitou o assunto. Evitou detalhar sobre o assunto, principalmente até porque não existia muito motivo pra galera acreditar nele. Aí, o Shohei fala que as coisas na sala, desde que naquela uma semana que o Kaoru tinha desaparecido, tinham meio que virado do avesso. Basicamente, aí o protagonista fica curioso, tipo assim, por que tinham virado do avesso, visto que, pô, foi uma semana, o que que acontece na semana? E o Shohei, ele fala que, tipo assim, era por causa da Anzu. Lembra da Anzu? A Anzu era a garota nova que tinha entrado na escola de vinda de Tóquio uma semana atrás. Ela sofria, tava sendo alvo da Kawasaki, a Gal e tal, mas a Kawasaki era tipo assim, vamos dar uma cutucada ali, uma cutucada aqui e tal. Mas isso porque ela tinha basicamente o Kaoru, o protagonista, pra avacalhar com ele. Mas quando o protagonista se foi, a Kaoru ficou sem o indivíduo com quem ela poderia fazer bullying. Então, ela direcionou tudo aquilo pra Kaoru, ou pra Anzu. E principalmente pelo fato da Anzu não responder, não, tipo assim, o Kaoru ele sempre só abaixava as orelhas e fazia o que a Kawasaki mandasse. Se a Kawasaki mandasse o Kaoru ir fazer alguma coisa pra ela, tipo assim, vai comprar tal coisa pra mim. Ele ia, tipo assim, capacho mesmo. E muito sem amor próprio. É, enquanto a Anzu, diferente do Kaoru, ela não abaixava muito a cabeça, mas ela também não respondia. Tipo, se a Kawasaki fizesse alguma coisa com a Anzu, ou pedisse alguma coisa, a Kawasaki não ia fazer como o Kaoru fazia, mas também ela não ia se opor. Então, a Kawasaki, ela continuava provocando a Anzu. Continuava e a coisa só ia ficando pior, principalmente pelo fato da Anzu nunca responder de forma nenhuma ao que a Kawasaki estava fazendo. Só que, como disse, isso era uma parada que estava durando, já se prolongava durante a semana. E a Anzu deu uma hora que, tipo assim, a Kawasaki fez uma parada lá pra Anzu, e a Anzu ficou tipo assim, mano, você perdeu a noção de sociedade do perigo, garota? Isso aqui você não acha que já foi longe demais, não? Aí a Kawasaki assim, o quê? Que você está falando? Eu não fiz nada. Aí a Anzu assim, tá, first hit. Aí vai lá a Anzu, pega tudo que ela não respondeu durante uma semana e devolve essa resposta bem no meio do nariz da Kawasaki. Dá, tipo assim, bem na cara da Kawasaki. A Kawasaki, ela sai na, ela sai na sala, ela sai da sala devido a isso, tipo assim, sem saber como reagir. Só que é, existe um motivo por causa da galera não contestar muito a Kawasaki. Era basicamente porque aparentemente a Kawasaki tinha um namorado e o cara era mó. Eu não gosto dessa palavra, eu acho ela muito. Mas delinquente, era um delinquente barra pesada. Cara, eu acho a palavra delinquente muito. Carambolas, sabe? Mas tá, um delinquente, cara bombadão e tal, forte e tal, metia medo em geral. E por causa dele, a galera não contestava Kawasaki, porque aí, depois do murro que a Anzo deu na Kawasaki, esse cara chegou depois de um tempo lá na sala, onde a Anzo tava, e falou assim: me acompanha? Pode me acompanhar até ali? Aí a Anzo assim: vai dar não, acho que eu não quero não. Aí o cara vai lá, faz algumas demonstrações. Aí ele fala assim: vamos, por favor, até ali.
Aí, a Anzu, reparando, tipo assim, no que ele tinha feito, ele disse assim, tá, sim, eu acho que eu vou te acompanhar. Aí, os dois vão, pra... Ele leva a Anzu até uma área, tipo assim, de trás de um lugar, tipo assim, de uma construção. De trás de uma construção, acho que é o jeito mais... Eu não lembro exatamente do lugar, mas assim, de trás de um lugar onde não era muito, não passava muita gente e principalmente bem isolado. Ele leva a Anzu pra lá e o Shohei, que era o amigo do protagonista, ele fala assim: "E aí, bora lá?" Aí o protagonista fica assim, "Bora lá o quê? Bora lá ver o que vai acontecer." Aí o protagonista, pra que, mano? O que eu vou ver? Aí o Shohei tenta chocar assim: "Cara, você tem culpa nisso." Aí ele assim: "Que? Eu tenho culpa nisso? Como assim eu tenho culpa nisso?" Ah, é que você, como você desapareceu uma semana sem dar notícia, a Kawasaki ela infelizmente teve que achar outra pessoa pra fazer bullying. Então, se a Anzu sofreu, isso tudo aconteceu, a Anzu sofreu bullying por culpa sua. Eu disse, quê? Tá, bora lá. Aí o Shohei convenceu o protagonista, apesar dessa lógica sem sentido, é, de ir ver o que ia rolar. E o que rola é uma discussão em que o cara tenta tirar satisfação com a Anzu e tal. E a Anzu, aí o cara começa a falar umas paradas pra ela, e a Anzu, ela na mesma dinâmica, ela tenta dar o first hit no cara. Ela tenta dar um first hit na cara dele, só que o cara, ele era mais, tipo assim, ele consegue amenizar o soco dela, tipo assim, garota, você é meio louco, pá! Aí ele deu um soco na cara dela, como resposta à tentativa de first hit dela. Aí o protagonista vendo que é tipo assim, caralho, isso aqui, tipo assim, até descrito que o soco que ele deu fez um estralo, tipo assim, que deu pra ouvir longe. É, o protagonista e o Shohei pra tentar parar aquilo, eles dizem que os professores estão chegando ali e tal, que eles estão vindo. Aí, com esse anúncio do Shohei e do Kaoru, o delinquente, ele resolve, tipo assim, não, tá, vamos deixar isso aqui por aqui. Aí a Anzu se aproveita disso, cara, no jeito mais mais Smaggle possível, se aproveita disso pra pegar pra atacar o cara pelas costas, pegar no pescoço dele e usar uma caneta pra furar uma pálpebra do olho dele. O, o protagonista ele intervém pra ela não matar o cara, tipo assim, no jeito mais Smeagol possível. Smeagol. E depois disso, o cara, ele, assim, por causa do machucado, ele sai correndo dali. Aí o protagonista ele vai com a Anzu, ele anda com ela até a área da enfermaria. Mas aí, então, eles vão conversando, ele tenta puxar alguma conversa com ela. Aí ele pergunta, tipo assim, cara, principalmente questionando o jeito dela, ele assim, cara, isso não é problemático não? E ela, o quê? Esse jeito seu de agir, aí ela, que jeito? Pô, tu levou um murro hoje, você pergunta que jeito? Ela assim, é. Aí era, cara, você não tem gente que você, tipo, tá tudo bem você chegar desse jeito em casa? Tipo, não tem gente, alguém que vai se preocupar com você, não? Aí ela tá, tipo assim, você não tem família? Ela, não tenho família. O protagonista acaba soltando, aí o protagonista, tal, eles vão conversando e tal, e devido a essa frase de você não tem família, ele acaba soltando um sorte sua. Aí, tipo assim, pode ser meio. Caralho, eu não tenho família. Sorte sua. Pode ser meio. Mas ele fala isso muito da perspectiva que, tipo assim, no momento ele tinha uma mãe morta, uma. Ele tinha uma irmã morta, uma mãe que abandonou ele e um pai bêbado. Então ele sem querer solta um sorte sua. E meio que essa frase, assim, sorte sua, dá uma intrigada na Anzu.
Mas aí o protagonista veio, vendo que tinha falado meio que merda, ele resolve falar assim, eu vou ali. E ele sai correndo, então, deixa ela pra trás. Aí, tipo, acaba aquele dia, aí o protagonista, ele, tipo assim, ele é intrigado pelo que tinha rolado, o fato dele ter desaparecido por uma semana, ele fala assim, ele fica intrigado com o que tinha rolado, e ele volta pro túnel. Ele volta pro túnel pra ver, pra checar e tal o lugar. E ele entra no túnel de novo, como um teste, e ele entra lá e passa 1 minuto lá dentro. Enquanto ele sai, a Anzu, ele encontra a Anzu. Sabe, a Anzu? A Anzu de 2 minutos, de 2 segundos atrás. E ela aparentemente tinha. E ela obviamente tinha seguido ele. E quando ele sai, ele confirma. Tipo, aí ele encontra ela tal, e conversa tal. E quando ele sai do túnel, ele confirma que desde que ele tinha entrado no túnel, que como eu disse, passou 1 minuto lá dentro. 1 minuto, pouco tempo. Tinha se passado 3 horas lá fora. No mundo de fora. Aí ele conversa com a Anzu sobre isso e tal. A Anzu, ela acha muito interessante essa parada do túnel, de o tempo passar diferente. E sobre a fala dele, de tipo assim, a possibilidade do túnel realizar desejos. E ela fala que ela também está interessada no túnel e quer. E também ela tem um desejo que ela quer que o túnel realize para ela. Aí eles meio que formam uma dupla pra desvendar o túnel Urashima. Aí, no dia seguinte, os dois, o Kaoru e a Anzu, eles chegam mais cedo para fazer testes no túnel. Aí eles vão lá fazer algum teste. Só que, apesar dos dois, tipo assim, estarem fazendo essas paradas juntos e tal, quando chega na escola, o Anzu não conversa, tipo assim, não fala nada com o Kaoru, não interage com ele. Aí, e sobre o namorado, o punk, o delinquente, possível namorado da Kawasaki, ele. A gente fica sabendo que ele saiu da escola. Aí, enquanto a Kawasaki, a garota que fazia bullying com a Anzu, ela não estava indo mais para o colégio. E a diretora chama o Kaoru para ele levar um trabalho de inglês para Kawasaki, visto que ele sabia onde é que ela morava e ninguém mais não tinha mais ninguém para se candidatar ao cargo. E visto que as próprias amigas da Kawasaki não estavam muito afim de interagir com ela no momento. Então, o protagonista ele fala assim: não, comigo isso aqui não. Só que a diretora, ela fala que, tipo assim, tinha ouvido falar sobre um aluno mexendo com um túnel abandonado por ali e que aquilo lá poderia dar uns problemas, umas advertências e tal. E que ela poderia esquecer, talvez se ela ficasse de bom humor, ela poderia ficar de bom humor e esquecer que ouviu isso se o protagonista levasse esse trabalho para a colega dele. Para a colega dele. Aí o protagonista fala, tá, tem que ser, né? Foda. Aí, o que rola? Como eu tinha dito anteriormente, o Kaoru ele tava fazendo testes com a Anzu. Kaoru, Anzu. É que eles têm, tipo assim, Kaoru, ele também pode ser chamado, ele também tem o nome Tono. O que você acha Tono, chamar de Tono? Tono-kun. Vai, Kaoru, vamos continuar, tava usando Kaoru até agora. Tá, como eu disse, o Kaoru ele tava fazendo os testes com a Anzu, até... E eles tinham combinado de fazer depois do colégio mais testes. Só que, como eu disse, esse pedido inesperado da diretora mudou as coisas. E visto que o protagonista não poderia desviar disso, a Anzu, ela fala assim, tá, então eu te acompanho. Já que eu não tenho mais nada pra fazer, eu te acompanho nisso. Aí os dois vão pra casa da Kawasaki. Os dois com que ela fazia bullying e a Anzu que tinha dado um murro na cara dela. E
Os dois vão pra casa dela, conversam com ela. E nisso a Kaoru, nisso a Kawasaki, ela pergunta pra Anzu, tipo assim, eles vão, tem algum conflito? Aí ele pergunta pra Anzu como é que ela era tão segura, tipo assim, tão inabalável, tão serena, com o mundo destrinchando ao seu redor. E depois dessa troca, com sentimentos bons no coração, mas ela fala, tipo assim, cara, é o seguinte, eu não ligo pra ninguém, não, eu sei bem o que me importa, o que não me importa, não ligo pro que os outros pensam, e principalmente, quando alguém começa a te atentar, é que nem um jogo de RPG, você só tem que garantir que você vai ser o primeiro a bater. Aí a Anzu, ela passa essas regras de vida, tipo, a regra de vida da Anzu, basicamente o dogma da Anzu é seja o primeiro a bater, seja o primeiro a bater. Aí a Kawasaki, tendo anotado esses ensinamentos, é, no dia seguinte ela aparece no colégio como uma nova aparência e principalmente ela aparece com a nova aparência. Ela, tipo assim, na verdade, nova aparência não, a aparência original diz que ela pintava o cabelo e tal. Gal! Definição de Gal. Aí ela aparece com cabelo natural e tal. E principalmente ela não conversa mais com o grupo dela, com as. Tô fazendo aspas, ex-amigas dela. E senta com a Azul. Pra conversar senta no almoço com a Azul. A Azul, no jeito, como eu disse, ela é mó. É, tranquilax, tipo. Calma interior, não demonstrar. Ela fala, senta aí. A Anzu deixa. Aí vai. Só que o que acontece? A própria Kawasaki, ela começa a sofrer bullying das ex-amigas dela. Aí a Anzu fica aturando, tipo assim, não fala nada. Aí, a Kawasaki não fala nada, fica sofrendo e tal. Aí a Anzu, dá uma hora que a própria Anzu, ela fala assim, gente, esse garoto, dá pra parar? Dá pra parar, caralho. Ela fala pra as meninas pararem de provocar Koharu e diz pra Koharu, eu assim, garota, eu fiz um tutorial pra você ontem, tipo assim, não é pra você ficar ouvindo isso aqui passivamente, não. Dá o nelas, dá nelas se elas continuar. E depois, aí, tendo a Anzu passado seus ensinamentos e reafirmado seus ensinamentos para Koharu para Kawasaki, Koharu Kawasaki o nome dela. A Kawasaki, tendo repassado seus ensinamentos para Kawasaki, depois a gente tem o Koharu, Koharu, o Kaoru, ou seja, o protagonista, e a Anzu indo fazer investigações no túnel, novamente, depois da aula. Aí, dessa vez, o teste que eles iam fazer é de quão fundo era o túnel. Eles faziam alguns pré-cálculos e tal, algumas suposições. E eles falam que assim, cara, se a gente correr e tal, principalmente que era tarde, visto que a gente passava tantas horas, em tanto tempo, se a gente corresse pelo túnel e tal, a gente poderia correr tantos metros em tantos minutos e provavelmente, se fosse um túnel padrão, a gente provavelmente ia conseguir chegar ao fim dele com menos tempo e atravessar para o outro lado. Visto que, teoricamente, todo túnel tem dois lados. Aí, eles tentam fazer isso, aí eles vão lá, largado, tá, corre, corre. Só que aí eles vão correndo, aí eles vão vendo elemento, coisa e tal. Só que no que eles estão correndo, a Anzu, ela vê umas folhas no caminho. E no que ela repara naquelas folhas com mais atenção, enquanto eles estão naquele percurso frenético, ela literalmente para e começa a catar as folhas. Tipo assim, essas folhas desesperadamente. Aí o Kaoru, ele tenta falar assim, gente, garota, você sabe que, tipo assim, tá passando muito rápido o tempo lá fora, né? Vamos, tem que correr pra fora.
a gente tem que continuar correndo. Só que a Anzu, ela não ia largar aquelas folhas ali. O Kaoru não chega a ver o que tinha nas folhas, porque a Anzu não deixa. Então ele vendo que não ia ter como ele conseguir deixar ali ele ajuda ela a pegar todas as folhas que estavam no chão e os dois saem do túnel. E tinha literalmente se passado 3 dias nessa corrida. Aí o Prota, novamente lá fora, pergunta o que eram as folhas, que a Anzu tinha literalmente podia ter passado anos, sei lá, vários meses lá dentro. Tipo, o que eram essas folhas? Que fazia ela estar disposta a perder meses, até meses da vida dela. E a Anzu fala que não dá um migué, fala assim, não é nada não, nada que te interessa. Eu não vou falar nada não. Aí, isso deixei ele intrigado e fiz ele principalmente perguntar, tipo assim, tá, garota, como eu disse, tipo assim, quando a gente começou isso aqui tudo, eu expliquei pra você o que eu queria, eu falei que eu queria minha irmã e tal, a questão da minha família e tal. E você, o que você quer? Tipo assim, você tá nisso aqui, mas eu não sei exatamente o que você quer. O que você quer? Aí a Anzu, ela dá uma travada na hora de responder. Mas aí quando ela responde, ela diz que ela queria ser alguém extraordinária. Alguém que não fosse esquecida após a morte. E isso principalmente por causa do avô dela, que, tipo assim, uma questão com a avó dela e tal. Mas principalmente ela diz isso, tipo assim, que ela não queria, que ela queria ser uma pessoa que não fosse esquecida depois de que ela se fosse. Então o protagonista, tipo assim, ouvindo isso, ele fala assim, tá, tem que aceitar, eu vou aceitar essa explicação e tal. Eu vou aceitar. Tá, ok. Só que aí, depois disso, ele e a Anzo, eles se entram em questionamento, tipo assim, como eu tinha dito, quando ele entrou no outono, ele conseguiu encontrar um passarinho, um pássaro que deveria estar morto nessa altura, depois de anos. Era um pet que ele teve com a irmã. Ele encontrou uma sandália que era da irmã no passado. E agora a Anzu encontrava aquele bocado de papel. Que a Anzu literalmente poderia quase largou tudo pra ficar pegando aqueles papel. Mas que, tipo assim, apesar dele não saber o que era, obviamente era algo que ela queria muito. Então, ele ficou se perguntando, tipo assim, ok, o Tony ele garante desejos, mas como ele garante desejos? Qual o requisito? Que exatamente que tipo de desejo ele garante? Por que regras? Aí tá pra iniciar as férias na escola. Tipo assim, e o Shohei, o amigo do Kaoru, ele chama o Kaoru pra os dois saírem. Tipo assim, o Shohei ia sair com uma galera do clube dele e ele chama o Kaoru. Só que aí o Kaoru, ele considera a parada um pouquinho e tipo assim, não, quero não. Aí, depois disso, nas férias, o protagonista ele se reúne com a Anzu para buscar novamente o outro lado do túnel. Só que dessa vez a pretensão era tipo assim, buscar esse outro lado sem necessariamente entrar. Eles começaram a subir e tal, era um monte no qual o túnel entrava. Eles começaram a subir um monte e tal, subiram. Era meio que uma florestinha e tal. E sem sucesso. E no processo, o Kaoru perdeu as chaves da casa dele. Então, visto que ele tinha perdido as chaves da casa dele, ele não ia conseguir entrar, ele ia ter que esperar o pai dele chegar em casa para ele poder entrar. Só que ele ainda tinha muito tempo livre, obviamente, porque aí ele, tipo assim, tem que matar tempo. Aí a Anzu, ela chama o protagonista pra ir pra casa dela. Aí os dois vão. Aí lá a gente descobre que a Anzu, ela vive com a tia. E quando ela disse que não tinha família anteriormente, ela se referia a não tê-los, tipo, consigo, como figuras presentes.
Isso porque, devido à personalidade da Anzu, os pais dela tinham mandado ela pra viver naquela ilha com a tia. Visto que, tipo assim, eles não queriam lidar com ela, não queriam, basicamente, aceitar ela. Aí ela vai morar com a tia e tal. A Anzu, ela, por um breve momento, ela deixa o protagonista sozinho. Ela vai no banheiro e tal, e ela deixa o protagonista sozinho no quarto dela. Que ele começa, obviamente, a mexer em algumas coisas. E em dado momento ele encontra mangá. Ele encontra alguns mangás. E principalmente, não só alguns mangás, ele encontrou alguns mangás que a própria Anzu tinha desenhado. E assim a gente descobre que a Anzu, apesar dela ler vários livros cult quando estava na escola, ela gostava sim de mangás. Ela gostava de mangás. E os papais que no final ela tinha pego no túnel eram nada mais do que desenhos, as folhas de um mangá que a Azu tinha feito quando ela era menor e os pais dela tinham jogado fora. E depois de saber disso, o Kaoru tem uma ideia de mais ou menos como funciona o túnel. E ele marca com a Anzu de fazer uma última visita ao túnel, tipo assim, para a visita definitiva. E depois a Anzu, aí, ok, o Kaoru volta para casa e tal. E depois de uns dias, a Anzu ela liga pro Kaoru e pergunta se ele queria ir ao festival. Ao festival. Tipo assim, que a Kawasaki ela tinha chamado a Anzu pra ir no festival com ela. Aí a Anzu tava chamando o Kaoru. Aí o Kaoru ele pensou em né, falar assim, não. Só que depois de dar uma considerada, ele pensou que, tipo assim, provavelmente a Kawasaki chamou a Anzu porque ela queria ir com a Anzu. A Kawasaki chamou a Anzu porque ela queria ir com a Anzu. A Anzu tava chamando o Kaoru justamente porque ela iria só se o Kaoru fosse. Iria só se o Kaoru fosse. Aí ele, muito pela Kawasaki, ele, tá, bora. Considerando a Kawasaki, a nova fase que ela tá tentando entrar, ele, bora. Aí no festival, vai passando tal, eles vão aproveitando o festival. Em dado momento do festival, o Kaoru ele encontra a mãe dele. Só que, tipo assim, ele não chega a falar com ela, mas ele vê a mãe dele. E a mãe dele tá, tipo assim, bem. A mãe dele tá bem. A mãe dele tá vivendo a vida dela normalmente. Tipo assim, tá lá festejando no festival tal, com a galera, bebendo. E tá bem. E o Kaoru ele fica tipo assim, caraca, ela tá bem. Eu tô aqui, eu tô remoendo a morte da minha irmã. O meu pai tá ainda daquele jeito, remoendo a morte da minha irmã, e ela tá bem. E ele fica tipo assim, o que eu faço? Eu vou falar com ela que ela desapareceu. E aí, o que eu deveria fazer? E ele fica tipo assim, totalmente confuso, tipo assim. E graças a Anzu, ele meio que consegue se reacalmar. Ele consegue se reacalmar. E no que ele volta, aí depois daquele dia, daquele momento foda, ele volta pra casa. E no que ele volta pra casa, ele encontra o pai dele. O pai dele apresenta uma mulher pra ele. E ele diz que aquela mulher ia ser a nova esposa dele. O pai dele tenta disfarçar meio que a relação que ele tinha com o Kaoru, tentando fazer uma encenação de tipo assim, olha, a gente somos bons pais e filhos e a gente se dá bem, o Kaoru aqui é um garoto muito responsável, ele até ele sabe cozinhar, ele se vira sozinho, ele tenta disfarçar essa relação pra mulher, e ele até começa a falar sobre se mudar daquela cidade e vender aquela casa e vender aquela casa. Isso deixa o Kaoru com raiva, porque, tipo assim, cara, e a minha irmã, tipo assim, e minha irmã, essa aqui é a casa onde eu vivia com a minha irmã. É, você assim como minha mãe também vai deixar a minha irmã pra trás, tal. Você vai fingir que nada desses anos aconteceu e tal. Isso deixa o Kaoru com muita raiva. E principalmente pelo fato do pai meio que só tá tentando seguir aquilo lá, tipo assim, por ele mesmo. E ele fica com tanta raiva, tipo assim, cara,
Eu, tipo assim, agora pensando. Cara, o garoto fica com tanta raiva que ele vomita. Tipo assim, ele falou assim. Ele fica com tanta raiva que ele vomita o que ele tinha comido no festival. E depois daquilo, ele limpa a bagunça que ele tinha feito com vômito. E então ele vai pra casa, pro quarto dele, e se tranca lá. E obviamente, depois daquilo, o relacionamento com o pai dele piorou mais ainda. E dá um dia antes da data que, como eu tinha dito um tempo atrás, o Kaoru ele tinha falado pra Azul para eles marcarem a última ida ao túnel para onde eles iam realmente tentar fazer a entrada definitiva no túnel para tentar realizar o desejo deles. Aí dá um dia antes disso, é, desse dia, o dia em que o protagonista ia trazer a irmã dele, a Karen, de volta, a Anzu liga pro Kaoru para eles conversarem. Eles se encontram, é, eles se encontram e a Anzu ela pergunta pro Kaoru sobre a irmã dele. Aí ele começa a falar da irmã dele e ela faz muito essa questão porque ela queria saber, tipo assim, pelo ouvir dele, porque ele queria tanto trazer a irmã dele de volta. E depois de ouvir o que ele tinha a dizer, ela fala que, tipo assim, ela diz que tinha um tempo, tipo, que um tempo atrás, um bom tempo atrás, ela tinha mandado um mangá que ela tinha desenhado, escrito e tal, para uma competição. Tinha mandado para uma competição. E apesar de não ter ganho a competição, que tinha saído o resultado por agora, um editor que tinha negociado tal, ficou interessado no trabalho dela. Aí ele queria, tipo assim, trabalhar com ela e tal, e ligou pra eles, tipo assim, dar umas dicas de como escrever melhor, de como mo, modificar a história, de coisas que foram boas, coisas que foram ruins na história, tipo assim, fez um trabalho editorial mesmo. Tipo assim, como tal coisa poderia ser adicionada para tornar mais comercial. Aí, é, e ela fala que depois dessa conversa, ela disse que no momento ela não tinha mais tanta convicção de entrar no túnel e deixar tudo para trás. Então, mas ela fala que como era uma coisa que os dois tinham feito e tal, tinham planejado, ela resolve seguir com o plano e ela dispensa o editor, convencida que o plano dela com o Kaoru de entrar no túnel e realizar os desejos deles eram coisas mais importantes do que aquela possibilidade dela com o editor de se tornar uma mangaka. Aí a Anzu tenta ligar pro Kaoru, só que no que ela liga para ele, é, dá como telefone inexistente ou fora de área. Aí ela tenta. Aí ela sai correndo em rumo ao túnel. E no que ela chega no túnel, na porta do túnel tinha uma garrafa com uma carta. Cara, muita inocência achar que, tipo assim. E a carta era, obviamente, para Anzu, deixada pelo Kaoru. Na carta, o Kaoru diz que ele ia atrás da irmã dele. Que, tipo, ele ia entrar no túnel pra ir atrás da irmã dele. E ele disse na carta que não. E principalmente ele disse na carta que não queria que a Anzu entrasse no túnel. Porque, diferente dele, o sonho dela de se tornar mangaka não precisava mais de um túnel mágico para ser realizado e que ela não precisava entrar, tipo assim, e que ele não esperava nem que ela esperasse ele ou coisa do tipo, e que ele desejava boa sorte para ela. Aí, depois dessa questão da carta, que a gente acompanha pelo lado da Anzu, a gente volta pra visão do Kaoru. Depois a gente volta pra visão do Kaoru e a gente vê o Kaoru correndo. É um é um momento longo, tipo assim, em que a gente acompanha durante. A gente acompanha o Kaoru correndo pelo túnel. E, cara, tipo assim, ele pega uma mochila
ele entra no túnel com uma mochila, uma garrafa de água e tal. Aí ele assim, não, isso aqui vai dar. Não é possível, né? Aí ele começa a correr pra dentro do túnel. Ele corre. Aí, então, obviamente, depois de correr pra teve assim, começa a fazer uma meia corrida, depois começa a andar, depois começa a. Aí ele vai andando. Aí tá um momento que ele basicamente tá se arrastando pelo túnel. E porque ele basicamente fez uma caminhada de. Ele, o sedentário Kaoru, ficou nada além de 14 horas andando no túnel adentro. E quando ele sai, quando ele finalmente encontra a saída e ele sai e tal, por uma porta, ele encontra a irmã dele. E, tipo assim, é um mundo completamente diferente. É um mundo diferente lá. Dentro daquela saída do túnel. Ele conversa lá e interage com a irmã dele. E ele vai lá, conversa e tal, troca umas palavras com ela. Ele passa um bom, um bom tempinho ali, conversando e tal. E ele fala assim, e ele tenta, e obviamente, como eu tinha dito, isso aqui que era o objetivo desde o início, ele tenta trazer a irmã dele pra fora do túnel. Ele tenta fazer assim, ele tenta convencer a irmã dele pra ir com ele pra fora do túnel. Só que quando ele tenta fazer isso, levar ela pra fora, ela diz que não tinha como aquilo. Ela explica, tipo assim, que ela não podia ir pra fora porque ela era basicamente parte do túnel. Era uma existência que só existia dentro do túnel. E principalmente com o que a irmã dele diz, é compreendido finalmente que o túnel ele não necessariamente ele garantia desejos. O que o túnel fazia no final do dia era trazer coisas que foram perdidas. Tal como a sandália do início, era uma sandália da irmã que foi perdida, que ela tinha perdido numa caminhada. O pássaro que ele encontrou, que já deveria estar morto, obviamente, ele era um pássaro que tinha fugido do. Tinha fugido. Quando ele era um pet do Kaoru com a Karen e ele tinha fugido. A Anzu, o mangá da Anzu tinha sido o mangá que ela tinha feito e os pais dela tinham tomado e jogado fora. Ou seja, tudo que eles tinham conseguido até agora eram na verdade coisas que eles tinham perdido em algum momento. E no caso, a Karen, a mesma coisa não se aplicava pra Karen. A Karen não tinha perdido. Ela, literalmente, ela morreu. Tipo assim, foi um processo em que ele acompanhou e o que estava em voga ali, o que ele realmente tinha perdido, que fazia a Karen aparecer ali naquele momento, não era o fato de ter perdido a Karen, mas o fato dele ter naquele tempo todo ter perdido a perspectiva de seguir em frente na vida, de olhar pra frente. E apesar de tudo, como a mãe dele tinha feito, tipo assim, a filha morreu, mas cara, vida que segue. O pai dele, apesar de todo o egoísmo e toda a babaquice que ele era, o pai dele, ao casar de novo, ele tava meio que ir vender aquela casa e deixar tudo pra trás. Também tava tentando seguir em frente com a vida dele. E era algo justamente que revoltava tanto o Kaoru, porque ele ainda tava apegado à irmã dele, a todo aquele passado, a uma ideia de um mundo melhor, um mundo ideal onde a irmã dele existia. A esse passado ideal onde a irmã dele existia. E ele não queria seguir em frente e desapegar. Então, a Karen e aquele lugar onde o Kaoru estava somem. E então o Kaoru, tendo esse entendimento dessa perspectiva nova de, tipo assim, que ele tinha que realmente que aquele encontro com a Karen ali era basicamente a chance dele de dizer adeus realmente para ela. E tendo feito isso, ele começa sua jornada de volta para fora do túnel. Aí novamente a gente volta para a visão da Anzu das coisas e que a Anzu que ia entrar no túnel, mas por causa da mas
por causa da carta, ela simplesmente não consegue. Tipo, ó, ela já tava meio relutante. Depois do Carol fala, tipo assim, cara, você não deve entrar no túnel e você não precisa entrar no túnel. Ela dá meia volta, volta pra casa e tal. Ela liga pra aquele editor e pede desculpas e tal, e pede pra que ele perdoasse aquelas trocas repentinas dela, aquela volatilidade dela, e se ele poderia voltar realmente, ela poderia voltar a trabalhar com ele. Então ele aceita. Ele aceita. Anzu, assim, começa sua carreira como mangaka. Ela vai fazendo e tal. E ela passa ano, ela, se não me engano, passa 2 anos tentando emplacar, lançar alguma obra que pegue e tal, que chegue às vias de fato de ser publicada e tal. E ela tenta por 2 anos, e quando depois desses 2 anos ela finalmente consegue publicar, ela já tá publicando e tal, tá indo bem, já tá vendendo e tal. E rola que o editor dela tenta chamar ela, tipo assim, ei, vai pra Tóquio. Os pais dela tentam convencer ela a ir pra Tóquio pra ir morar lá. O editor dela tenta convencer ela a mudar de cidade pra ficar, porque, por questões de trabalho e tal. Mas a Kaoru, ela decide ficar na cidade esperando pelo Koharu. E durante esse tempo de espera, ela fica constantemente imaginando o que poderia ter acontecido com o Koharu, se ele tinha realizado o desejo dele, se ele ainda estava lá dentro do túnel até agora, se ele já tinha saído do túnel e ela só estava ali de besta esperando ele reaparecer do nada. Ela fica com. Ela fica lá de tempos em tempos calculando o tempo. Quanto tempo tinha passado desde que ele tinha entrado e quanto tempo deveria ter passado dentro do túnel. E várias vezes ela até tenta, sente uma forte vontade, um impulso de entrar no túnel, mas ela não consegue, porque entrar no túnel meio que significaria ela desistir de tudo que ela tinha conquistado até aquele momento. E principalmente ela começa a ficar frustrada porque ela vê as pessoas, tipo assim, ela forma e tal, e ela vê as pessoas esquecendo do Kaoru, da existência do Kaoru. Meio que como eu tinha dito, como aconteceu com a avó dela e tal. Ele meio que deixou de ser o Kaoru pra todo mundo e virou um cara da minha sala que simplesmente um dia sumiu e só. Tipo, isso que o Kaoru tava virando pra todo mundo. E um dia a Anzu, ela liga pra Kawasaki, lembra a Kawasaki? Que provavelmente era a única amiga do. Era uma das poucas amigas da Anzu no momento e tal. E principalmente era uma das poucas amigas que ainda se lembrava, que por óbvio ainda lembrava do Kaoru. E nesse tempo já tinha, se não me engano, passado 5 anos desde que a Anzu. Desde que o Kaoru tinha entrado no túnel. E a Kawasaki, ela tinha virado uma professora de fundamental, apesar de tudo. E apesar de tudo também, a Anzu, ela respeitava a Kawasaki no momento. Ela respeitava a pessoa que a Kawasaki tinha virado. E depois de uma conversa com a Kawasaki vai conversando e tal. Ela fala que ela vai conversando e tal. A Anzu, ela vai conversando em abstrato, obviamente, sobre os problemas que ela tinha, sobre essa questão do Kaoru. E esse medo dela de largar tudo e tal. E a Kawasaki, ela fala pra Anzu uma parada que a própria Anzu tinha falado dela no passado, pra ela no passado, que é tipo assim, garota, vive sua vida como você quiser. E a própria Anzu, ela fica assim, caraca, eu falei algo tão descolado assim. E com essa frase, com esse incentivo que ela recebe esse conselho que ela recebe da Kaoru, da Kawasaki, ela finalmente toma uma decisão e vai pro túnel.
e ela vai correndo pro túnel. É, enquanto o Kaoru, ele, obviamente, ele tinha corrido. Enquanto o Kaoru, ele voltava pra fora do túnel, ele corria pra fora do túnel, que obviamente, como eu disse, foi 14 horas indo no túnel adentro. Enquanto ele vai para, ele anda para sair do túnel, corre, ele tropeça e cai, desacordado, porque realmente ele estava muito cansado. E no que ele acorda, ele encontra Anzu. Ele encontra Anzu no meio do túnel. Eles têm uma conversa lá dentro do túnel e no meio disso eles dão umas beijadas e tal. Ai, safados. E a Anzu, é, fazendo uma recapitulação aqui, a Anzu ela entrou no túnel 5 anos depois do que o Kaoru tinha entrado. E do lado de fora, tipo assim, e se para o lado de dentro? E se para Anzu ela tinha sido 5 anos, no final de tudo, o protagonista ele passou 8 anos dentro do túnel. Tipo assim, nessa corrida dele pra entrar e sair do túnel. A Anzu ela entrou no túnel depois de 5 anos que o Kaoru tinha entrado. E obviamente, e como eu disse, demorou mais 3 anos para os dois saírem. Para os dois saírem. E depois disso, a Anzu conversa com o Kaoru. Quando os dois finalmente saem e tal, ele, obviamente, a vida deles tá uma bagunça. Porque, obviamente, tinham largado tudo. A Anzu, ela conversa com o Kaoru sobre tomar uma nova... entrar em contato com o editor dela e tal. Para começar uma nova obra. Para ela, obviamente, retomar a vida dela. Ela disse que agora ela queria ir para Tóquio. Finalmente ela resolveu deixar tudo aquilo para trás e ela queria ir para Tóquio para viver lá e continuar de onde a vida dela tinha parado. E o Kaoru, ele fica tipo assim, o que eu faço agora? Que tipo assim, na prática, ele meio que, bem, o Kaoru, ele tipo assim, ficou meio que perdido porque ele não sabia por onde ele retomar a vida dele, porque apesar dele ele ter no momento 18 anos, 17, na prática, legalmente, ele era para ser um homem de 26 anos, 26, 27 anos. Legalmente ele era um homem de 26, 27 anos. Então, e principalmente na prática também ele nunca chegou a terminar o, o ensino médio. Aí, cortando um pouco dessa essa aqui, a Anzu ela chama o Kaoru pra ir com ele, ir com ela pra viver em Tóquio. Pra ele também retomar a vida dele lá. E antes disso, obviamente, eles reencontram, eles reencontram o. Eles marcam um encontro com o Shohei e a Kawasaki, onde todo mundo fica meio que, caraca, você tá igualzinho. E depois, um último ponto é a casa do Kaoru. Visto que aí eles vão pra casa do Kaoru, onde não tinha mudado nada. Literalmente não tinha mudado nada. Tipo, como eu disse, o pai do Kaoru, ele até tentou vender a casa, só que nunca conseguiu encontrar um comprador. Muito porque a casa, obviamente, presa ao passado, era uma casa velha e de madeira ainda. Tipo, aí o Kaoru entrou lá dentro e tal, procurando. É, entrou lá dentro pra dar uma última revisada e tal, ver se tinha deixado alguma coisa pra trás, o pai dele. E na casa, tudo já tinha sido removido, tipo, tudo tinha sido levado. Com exceção de uma caixa, onde o protagonista, ele guardava as lembranças que ele tinha da irmã. Na qual tinha uma carta que, obviamente, o Kaoru ele falou assim, cara, eu não tinha colocado essa carta, alguém colocou essa carta aqui. E era uma carta do pai dele. O pai dele tinha encontrado aquela caixa e tinha resolvido deixar aquela caixa com
aquela caixa pra trás com a carta. E na caixa tinha uma carta. Na carta tinha uma carta. Na carta tinha basicamente um telefone e um endereço, que era provavelmente o telefone e o endereço da nova do o novo telefone e endereço do pai dele. O Kaoru, ele falou que tipo assim, não queria saber do pai dele mais. Ele também, tipo assim, o pai dele era algo que ele também resolveu deixar no passado. Mas a Anzora, ela fala que, tipo assim, bora levar. Porque, tipo assim, vai que algum dia você queira reencontrar seu pai. Então, é isso. Assim que finaliza The Tunnel to the Summer, The Exit of Goodbyes. Cara, foi muito bom ler The Tunnel. Foi muito bom, tipo assim, o túnel do verão. O túnel do verão. Foi muito bom ler, tipo assim, foi uma leitura gostosa, apesar de eu confessar no final eu dei uma rushada, muito porque tinha saído um volume de histórias curtas de Bookworm, mas eu li, mas foi de toda forma foi uma leitura muito boa. Foi aquela coisa, tipo assim, eu recomendo a leitura se você quiser. Eu acho que é bem, acho que é bem rico. Se você depois de ouvir isso aqui, eu ficaria bem feliz se você lesse depois disso aqui. Mas principalmente, eu acho a principal coisa que eu acho interessante é que, sobre a leitura no geral, é que logo quando eu comecei esse livro, eu falei assim, cara, isso aqui vai ser bom. Tipo assim, eu acho, como eu até tinha dito no início, é impressionante como você consegue perceber uma parada boa já de início. Isso aqui não foi diferente. É uma história muito marcada por essa parada de seguir em frente. Tipo assim, não é um tema revolucionário e tal, mas os filmes da Pixar também não são. E mesmo assim, são bons filmes. São bons filmes. E foi boa a história. Falou. Obrigado por terem ouvido. Esse aqui foi The Tunnel of the Summer, The Exit of Goodbyes. Provavelmente o próximo o próximo volume que eu vou o próximo conteúdo assim de novel que eu vou trazer vai ser Ascendência do Bookworm, volume parte 4, volume 8, parte 4, volume 8, e em seguida parte 3, volume 1. Isso é tudo e obrigado por ouvirem. Aqui é o Senhor Benício. Falou.